Fala massa, tô de volta trazendo mais corte da mídia esportiva aqui pra vocês. Com linha de passe, vamos conferir aqui os comentaristas debatendo. Incrivelmente, meus queridos, incrivelmente o Sampaoli conseguiu recuperar o Dudu e conseguiu recuperar aí o Bernard. Que bola tá jogando o 9-2, hein? Meu Deus do céu, o que esse cara fez na partida hoje foi, tá maluco, só faltou chover, meus queridos. Bora lá para esse debate, tá bem legal aqui. Após a classificação, os comentaristas aí debateram bastante aí como o Sampaoli, né, tem se reinventado, né, tá nessa volta dele ao Galo aí, tá mostrando-se mais paciente, né, recuperando vários jogadores aí. Então, a mídia esportiva rasgando elogios aí a o nosso Careca. Vamos lá pro vídeo, se inscreva, deixa o like se você gosta desse tipo de conteúdo. A gente sempre traz esse tipo de vídeo aqui no canal, então já fica o convite, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo. Já quero deixar os créditos aí, ESPN, link na descrição do vídeo. Partiu massa que o Galo tá na final. O Galo tinha como meta quartas de final da Copa do Brasil, atingiu. G6 no Brasileiro, não estava contando com o título, mas G6 no Brasileiro, isso aí não vai chegar. Não vai chegar, né? E a gente sabe que a grana aumenta conforme a sua posição vai subindo no Campeonato Brasileiro. Não vai chegar. E tinha como meta semifinal da Sul-Americana. Semifinal. Mas chegou e já passou, claro. O troféu inclui a Libertadores no calendário do ano que vem. Exatamente, é isso. E aí tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido, Se financeiramente vai dar uma diferença para menos, pelo menos possibilita, joga o Atlético para Libertadores com garantia na fase de grupos, que é uma outra realidade, é uma outra vida. Troféu. Sim, e um troféu. Indiscutivelmente. Vou passar para você, Marra, também pode falar o que você ia falar aí, mas já quero abrir com você também um outro personagem importante desse Galo aí, que é o Bernard, né? Qual seria? Bernard, né? Bernard é um cara que tá arrebentando, recuperou muito. E a gente tem uma imagem aí, na hora do gol, aliás, lance a defesa ali do goleiro, e a bola ficou viva ali na área. O goleirão podia ter pego essa bola, acabou largando. Ele foi atrapalhado. E aí, zagueiro, a comemoração do Bernard. Olha a comemoração do Bernard. De quem sentiu, de quem está envolvido, de quem tem história no clube. Olha isso, ó. É de arrepiar mesmo. Ele tem muita história no clube, ele é campeão da Libertadores, vinha em baixa. E com o Sampaoli é outro jogador que está crescendo demais. E aí a gente pensando que o Sampaoli mexe muito no time, evidentemente, não dá para imaginar daqui a pouco menos de um mês como vai ser na decisão, mas é difícil imaginar o Bernard não sendo titular numa decisão aí contra quem quer que seja, hein, Marra? Sim, sem dúvida. O torcedor queria muito a volta do Bernard. E o problema é que ele voltou e aí tinha muita dificuldade para se encaixar. Já na temporada passada, com o Milito, ele foi titular durante muito tempo. Só que sempre com aquela sensação de que ele poderia e deveria render mais, William. Agora, essa imagem, ela pode ser vista como um desabafo, ela pode ser vista como ele sabe bem o que representa esse momento e o que representa o Atlético disputar a final, mas é também... apostaram em mim, me mantiveram no time, acharam uma posição para mim e eu comecei a render. E ele tem rendido em diversas posições. Hoje, um falso 9, ora ele, ora Igor Gomes. Na semana passada, um 10. Um jogador que vinha de frente, deu 2, 3 pedaladas, inclusive. Ele tirou o jogador, o zagueiro que entrou na semana passada, saiu machucado por causa das pedaladas do Bernard e depois uma boa defesa na finalização dele do Vilar. O Bernard vem crescendo muito, e era outro antes da chegada do Sampaoli que tinha um nome questionado, talvez até pela direção, para ver o que poderia acontecer para a próxima temporada. Do jeito que está jogando, não dá para imaginar que o Jorge Sampaoli vai querer abrir mão dele, William. Tem alguns jogadores que a gente imagina que, apesar das mexidas do Sampaoli, eles dificilmente vão perder vaga no time. O Bernard é um deles, Bernard. Não, eu também acho. Até que o Marra acabou de falar, exercer uma função no jogo anterior, hoje numa função diferente, quando um atleta desse nível técnico, porque ele voltou muito mal tecnicamente, fisicamente, aí foi caindo também por causa da parte emocional, porque sabia que não estava rendendo. Eu acho que esse desabafo nesse jogo grande tem muito a ver com isso. Mas quando um cara com essa qualidade consegue exercer mais de uma função com o Sampaoli,
vai ter lugar para ele no time em algum lugar. Se ele vai jogar mais recuado, se ele vai jogar como falso centroavante, ou até em outro lugar aberto, acho mais improvável, como jogou em alguns momentos, em vários momentos na carreira. Eu não sei, mas é óbvio que ele vai jogar. É mais um desses caras do 7-1. E o gol foi um golaço. A história da alegria nas pernas, lembra? Sim. Mais um que ficou marcado ali naquela tragédia. Fala, Marra. Não, e o gol foi um golaço, né? Golaço. É, sim. Ele teve muita qualidade e frieza para perceber o movimento do goleiro e dar a cavadinha com a perna esquerda, né? A esquerda, que nem é a boa. Você já imaginou, William? É que a gente viu o final da história. A bola entrou, ele fez o 2-0. Você já imaginou se não entra? Aí é a personalidade do jogador. Ele sabia o que estava fazendo e tinha confiança na qualidade para tentar a cavadinha por cima do Vilar. Principalmente. Fez um belo gol. Porque ele, se não fizesse o gol, teria desperdiçado uma jogada espetacular do Dudu, né? O Dudu corta o passe, arranca, se livra de 2, se não me engano, e assim, coloca pro Bernard, assim, do jeito que o Dudu gostaria que um passe viesse para ele fazer um gol, né? Então, o Dudu é o nome do confronto para mim. O Atlético teve vários destaques, mas o Dudu é o nome dos 2 jogos. Não dá para deixar escapar, foi um jogo de entregadas, né? Sim. O Everson entregou, saída de bola, recuperação, Dudu recuperando uma bola. Primeiro gol, uma lambança. Também, lambança. Então, se você vai olhando os gols, isso não diminui o jogo. Porque é futebol. Futebol é um jogo de erros. Você tem muito mais erros do que acertos. Só para registrar, as lambanças ocorreram dos 2 lados. Foi bom que o André tocou aí no nome do Dudu. E aí quero voltar lá com o Marra para aproveitar bem nosso comentarista lá em loco. Porque Marra tem bastidores aí dessa remontada do Dudu, né? Graças ao Sampaoli aí, né, Marra? Sim. Conversei com algumas pessoas e já tinham me falado isso. O Dudu estava fazendo um trabalho especial, um trabalho muscular especial. O Jorge Sampaoli conhecia o Dudu, sabia quem ele era, sabia das qualidades do jogador e entendia que tinha algo errado. E o algo errado é que ele não estava tendo o arranque que já teve no passado, a explosão muscular que teve no passado. E aí foi um jogador preparado, separado do elenco e um intensivão na preparação física para que ele pudesse se recuperar. Não tem a menor dúvida de que deu certo, né? Tiveram paciência e deu muito certo. O Dudu, sim, está recuperando a qualidade de futebol que já tinha tempo que não conseguia. Muito tempo, né? Acho que desde antes da lesão que a gente não via o Dudu fazer um jogo como esse. E era um cara que não se machucava, né? Que não perdia jogos. Sim. Que atuava rodada após rodada o tempo todo, muito pouco poupado, porque fisicamente sempre foi um fenômeno até do ponto de vista físico. Quando o Palmeiras do Filipão ganhou o Brasileiro, eu sempre gosto de lembrar isso, quando o Filipão cometeu para mim um equívoco, porque o time alternativo, que era o do Brasileiro, era melhor que o time principal. O Dudu era o único cara que jogava nas 2 equipes. Exatamente. Exato. Ele era um cara que é impressionante como ele conseguia estar em campo o tempo todo, sempre decisivo. E acho que por ser o fenômeno físico, né, que ele era, isso é muito promissor para o Galo também. Pensar que, de repente, ele vai ter um Dudu aí por um bom tempo. Claro que, assim, a idade chega também, ele não vai, talvez, jogar todas, como o Birner lembrou, né, naquele campeonato que era Brasileiro Libertadores, com o Filipão, que ele jogava nos 2 times. Talvez não seja mais para tanto num ano que vem, mas ter um cara que se machucava tão pouco e que teve uma lesão muito séria, e é normal que depois de lesões tão sérias assim, né? E aí não é que foi uma lesão muscular, né? Não foi um problema desses que o futebol pode te gerar. E aí, sim, quando você fica muito tempo parado, na hora que você volta tendo uma série de pequenos problemas. Então, ele conseguindo ter uma sequência e jogando a bola que ele jogou hoje, porque acho que é indiscutível que ele foi o melhor em campo hoje e já tinha sido importante no primeiro jogo, pode ser um reforço enorme para o Galo para a próxima temporada. E aí vem aquela história, né? Que eu sempre digo que as avaliações de elenco no Brasil, elas são muito feitas de acordo com o lugar na tabela do campeonato. E por isso mesmo a gente ouviu muita gente discutir a qualidade do elenco do Atlético nessa temporada, porque o lugar na tabela não apontava para a existência de um grande elenco. Mas se você olha para o time que jogou hoje, para os caras que você tinha no banco, por Scarpa que estava suspenso e tudo mais,
não dá para dizer que esse elenco é fraco. Esse é um bom elenco, pode não ser o elenco do Flamengo ou o elenco do Palmeiras, mas é melhor que o Mirassol, que o Vasco, que o Fluminense, que todos os times estão ali brigando por vaga na Libertadores. É isso. Seria o terceiro, quarto ali, tava brigando com o Cruzeiro. Então, assim, esse título traria também uma tranquilidade, além de todas as da taça, da vaga na Libertadores, tal, do ponto de vista do olhar para esse grupo e dizer, cara, esse é um bom grupo dirigido por um ótimo treinador e sabe aquela coisa que às vezes a fase no futebol do Brasil leva os times para baixo, leva o time para cima, essa fase também pode ajudar demais para um 2026 que vem por aí. O Dudu que teve tantas bolas de prata, bolas de ouro aí e claro, com dificuldade ali na seleção, porque sempre foi muito complicada a posição do Dudu aí nessa fase onde ele jogou, né? Sempre foi muito difícil, a disputa sempre foi muito grande. Acho que são 4 bolas de prata e 1 de ouro. Isso. Se não forem 5 de prata, quer dizer... eu tenho dúvida aqui. Bola... Cara, isso é um negócio... Fenomenal. São 4 ou 5 bolas de prata e 1 bola de ouro. Fala, Marra. E títulos, hein? E muito título. E títulos. Sendo protagonista nos títulos, mas é isso, não é só... O cara tá no elenco. Sim. Não, o cara é protagonista, fundamental, em títulos de Copa do Brasil 2015, Campeonato Brasileiro de 2018, como lembrou bem o Dudu, ele é o símbolo do restart do Palmeiras, né? Com a sua grandeza, com a sua história, porque é aquela contratação de peso que o Palmeiras volta, né, com algumas contratações, a principal, o Dudu, né? O Palmeiras que vivia uma fase muito complicada, o Paulo Nobre assume era o e tal, símbolo do chapéu. Isso, exatamente. É a assinatura, ó, voltamos a ser Palmeiras, né? E aí, daí pra frente, a gente sabe toda a história que foi nos últimos 10 anos. Aliás, 10 anos, né? 10 anos. 10 anos agora. E o Dudu era um cara que, depois da saída do Palmeiras e a passagem no Cruzeiro, naquela pressa já, tá vendo? Acabou. Não dá mais. Esse Dudu aí, olha que fiasco lá no Cruzeiro. A saída no Palmeiras foi ruim. Já não vai render mais, não dá mais para acreditar. O começo do Galo desanimador. Aliás, quando o Galo contrata o Dudu, a maioria é discutível. Mas que besteira que fez o Atlético Mineiro. Agora que o torcedor do Cruzeiro vai dar risada, que não dava certo aqui, foram lá, contrataram. Eu quero ver e não sei o quê. Que besteira que fez o Atlético, baita investimento e tudo. Pegou um treinador que teve esse olhar, que o Mário Marra falou, teve esse olhar mais apurado, conhecendo o jogador, né? Analisando o jogador, dando tempo. O jogador também entendendo o que precisava, porque me parece que é uma via de mão dupla, o jogador também entende. E aí você consegue novamente arrancar o melhor, porque o Dudu, a gente fala do Hulk, né? Tem 39 e fazer 40 no que o Dudu não é novinho, mas 33. Ainda tem lenha para queimar, Bruno. Não dá para discutir. E quando você fala da capacidade de drible, de resolver jogo, principalmente do lado esquerdo, eu acho que é o jogador mais capaz. A questão é realmente se ele vai conseguir manter esse nível que mostrou ultimamente. É uma redenção muito curta do jogador, porém muito importante para o Atlético, porque, repito, ele foi o principal jogador das semifinais da Sul-Americana. Ele colocou o Atlético numa decisão, não sozinho, mas colocou o Atlético numa decisão. E a gente só vai saber se a negociação foi ou não boa, de maneira consistente, no médio e longo prazo. Mas ele no curto prazo, se o Atlético for campeão sul-americano, sim, foi. Ele vai dando resposta e a gente sabe como as fases mais agudas das competições definem os melhores das competições. Então, de repente, você pode fechar a Sul-Americana e o Dudu ser o cara do campeonato. Pode ser. Por que não? Mário Marra, vou fechando aí com você, quero te ouvir. Se você rapidamente até, a gente estava falando sobre isso, né? Sobre a quantidade de jogador bom no elenco. Muitos não foram bem aproveitados. Mas se na semi o nome é o Dudu, nas quartas, 3 assistências do Scarpa. Os 3 gols que o Atlético fez. Espetacular. Por isso que eu acho que o Scarpa, ele volta para o time. Aí você pode, enfim, você vai ter um monte de discussão ali, o quanto o São Paulo vai se preocupar com a marcação, não vai se preocupar com a marcação. Ele tem outras opções. O Gabriel Menino era um cara que era cotado também para começar jogando hoje no lugar do Fausto Vera, na ausência do coisa. O Scarpa pode fazer até a função do Igor Gomes, que é outro cara que vem jogando e vem jogando bem. Então, assim, eu acho que tem muita opção ali para ele pensar
E certamente testar também nesses jogos, nesses 3 jogos, né? O jogo contra o Palmeiras, acho que não, mas nos 3 jogos que ele tem pela frente. Eu com o Igor Gomes, como acho que ele faz várias funções de um jeito consistente, mesmo não sendo brilhante, eu também não mexeria. Eu também não. Mário Marra, vou liberar você, muito obrigado, viu? Né? E depois Sim, quero saber obrigado, notícias se Leonardo Bertozzi está passando bem, se está tudo certo, porque Leonardo Bertozzi, na nossa live pré-jogo, mandou ver ali num tropeiro, ali ao vivo, né? Abriu, fez um unboxing do tropeiro. Acostumado desde mandou criança. ver, eu acho que está tudo certo, né? Tá adaptado. Você me preocupa, falando do Leonardo Bertozzi, eu falei, mas cadê ele? Fiquei preocupado aqui, porque esse é um irmão querido. Acho que passa bem. Deve estar passando bem. William, te mando notícias dele mais tarde. Por favor. E o torcedor do Atlético se despediu dos jogadores do Atlético na Copa Sul-Americana. O próximo jogo, final, jogo único, é fora de casa. Mas não pode se despedir e não se despedirá porque ainda tem uma situação constrangedora no Campeonato Brasileiro, mas agora com a confiança lá no alto, William. É isso, meus queridos, aproveitando aqui a deixa do Marra, né? Falar aqui agora sobre os próximos confrontos, meus amigos, do Campeonato Brasileiro, né? Então, o Galo que nesse final de semana já tem jogo, né? Então, o Galo que atualmente está na 13ª colocação com 29 pontos, mas com o jogo a menos, né? Então, ele vai pegar o Internacional no domingo, às 16h30, fora de casa, e na quarta-feira que vem da próxima semana, às 20 horas, o Galo enfrenta o Bahia, né, meus amigos? Então, um empatezinho contra o Internacional, quem sabe até mesmo uma vitória, embalando aí, vendo que o Galo tá recuperando a confiança, seria excelente. E ganhar do Bahia em casa já somaria 6 pontos aí, seria de extrema tranquilidade pro Galo conseguir, né, meus queridos, se livrar do risco do rebaixamento de vez, para que daqui um pouco mais para frente a gente possa realmente só pensar aí na final, né? Então possa usar aí o campeonato para se preparar melhor, para descansar alguns jogadores, né? E treinar melhor, né? Então o Galo que, se Deus quiser, vai ter aí um bom planejamento e os atletas vão conseguir aí os pontos que a gente precisa para escapar de vez da zona de rebaixamento. Então é isso, meus amigos, o Galo que tem que exaltar mesmo o futebol jogado aí do Dudu, do Bernard. Cara, o Bernard assim, cara, o cara tem muita história no Galo, né? Então, vindo da má fase que ele vinha, né? Sendo assim, triste, apanhando da bola. O Dudu, né? Que chegou do Cruzeiro, a gente botava uma expectativa tão grande, agora tá começando a acontecer. Então, que continue, cara, continue esse crescimento, né? Então o Sampaoli tá tendo bastante cuidado aí para fazer com que ele e outros atletas aí voltem ao seu rendimento. O Hulk, a gente sabe que é uma questão um pouco mais complicada, que tem essa questão aí já tá estourando, né, uma idade, mas pode ser que também seja uma má fase, o time também não vinha muito bem, então vamos ver se com o coletivo mais justo, né, ele consiga ajudar o Galo, tanto que, né, nas 2 últimas partidas que ele entrou ao decorrer do tempo, né, do segundo tempo aí, ele deu uma assistência pro Dudu, né, no último jogo contra o Del Valle, e agora cravou um golaço, né, a bola sobrou para ele ali no lançamento do Alonso, fez um golaço ali, cravando os 3-1 pro Galo, que nos encaminhou para a final da Sul-Americana. Vamos ver que esse título, meu Galão, temos que ser campeão. O Galo tem que bater campeão, galera, porque é a chance que a gente tem de conquistar alguma taça relevante esse ano. E além do mais, aí voltar para Libertadores, de extrema importância aí que o Galo possa, se Deus quiser, aí bater campeão. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, forte abraço, deixa aquele like, ó, aqui é Galo, tamo junto, compartilha o vídeo, forte abraço e fui! Vamos pra final, massa!